Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Afiando o Seu Machado. E hoje, antes de começar, eu gostaria de fazer uma reflexão. Medo. Essa palavra te assusta ou te impulsiona? O que o medo diz para você? O medo é teu conselheiro ou teu amigo? De que forma você encara o medo? O medo muitas vezes pode nos assustar e nos paralisar. Esse é um medo perigoso. E muitas vezes esse medo está onde? No nosso psicológico. São medos que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos amigos, das pessoas com as quais nós convivemos. Quando você conta um sonho para a pessoa, que você quer fazer alguma coisa, e essa pessoa chega para você e fala, olha, se eu fosse você não faria. Porque o vizinho do primo, do tio, do amigo fez e não deu certo. Ah, porque eu vi uma história assim, assim, assada. E aí, essas histórias vão crescendo no teu imagético e elas se tornam assassinas dos seus sonhos. Também não estou dizendo que você deve menosprezar conselhos. Apenas que você deve avaliar aquilo que está sendo dito. E observar se isso condiz ou não com você. Entenda que o medo é um conselheiro. E se você usar ele dessa forma, pode ter certeza que você vai caminhar com mais segurança. Lembre-se, os passos mais seguros foram dados com pernas trêmulas. E dito isso, vamos ao nosso podcast, hoje com o nosso convidado Caê. Caê, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela disponibilidade do seu tempo. E, antes de tudo, vamos começar com as perguntas mais simples e clichês que nós temos aqui, né? Vamos. Primeiro, você é um oraculista, você é um terapeuta, como é que você se define e como você chegou nessa carreira, como é que você chegou nessa profissão, por assim dizer, ou nesse chamado? Me conta um pouquinho da tua história. É um prazer. Primeiro, obrigado a vocês pelo convite. É muito importante. Para mim é uma novidade e até agora eu estou achando tudo muito legal, para dizer a verdade, inspirador. Entre oraculista e entre terapeuta, eu sou um bruxo, na verdade, né? E você sabe que a gente não se transforma em bruxa, nem em bruxa, muito pelo contrário, né? A gente já nasce com isso. E cada um vai seguir o caminho dentro da magia, a magia que mais condiz com a verdade que cada um carrega. Então, dentro da magia que eu pratico, além dos encantamentos de cura que você faz, de abertura de caminhos, o oráculo é o que move mais o meu trabalho diário, porque verdadeiramente é o que as pessoas mais procuram. A terapia é complementar. A terapia holística entra como um complemento. É um plus a mais. Mas ainda assim, o meu foco é o oráculo. Tanto porque eu tenho uma parceria com 2 outras bruxas, mais na área da terapia, e normalmente eu encaminho casos mais necessários para elas, né? Entendi. Eu brinco muito com elas, eu falo que o meu trabalho é o PSE, que é o pronto-socorro espiritual. Ali você dá o primeiro tratamento. Uhum. Se você tiver algum remédio que vai resolver a questão da pessoa, você passa. Mas para casos mais específicos, você tem que mandar para outros especialistas dentro da espiritualidade. Trabalhos mais profundos, trabalhos de cura mais complexos, são já os cirurgiões da espiritualidade. E essas 2 pessoas me ajudam muito nisso. Entendi. Então, se fosse definir o trabalho em si, o meu grande nicho, o meu grande trabalho diário é com o oráculo. Tá, agora vamos lá. Me conta um pouquinho do teu histórico. Você já faz isso há muito tempo? Quando que você começou a fazer isso? Quando que você percebeu que você tinha essa pegada? Por quê? É muito legal, a gente conversa aqui com vários tipos de profissionais. E você sabe que o nosso podcast é falar sobre carreira, sobre profissão, né? Sobre o empreendedorismo. E muitas vezes, na nossa infância, a gente tem certos pendões, né? A gente tem aquela coisa do tipo, pô, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, mas a vida vai encaminhando a gente e aquele sonho fica adormecido. Eu quero saber se você sempre teve o despertar deste sonho de atuar nessa área, ou se antes disso você fez alguma coisa, quais foram os seus caminhos a chegar até aí, ao patamar que você está hoje, a carreira que você segue hoje. Como é que foi esse caminho? Ele foi reto, tortuoso, subida, descida, dúvidas? Porque as pessoas olham para você hoje e acham que você já nasceu assim, né? Você já nasceu com as cartas do tarô na mão. Isso, né? É. Você já olhou para o médico e falou, eu acho que eu posso falar com você sobre isso. Olha, sua esposa, na verdade, não foi um caminho completamente contrário. Né? Vou resumir antes
de entrar na história. O que me trouxe de volta para esse mundo espiritual foi uma bruxa pela qual me apaixonei. Verdadeiramente, tá? Como mulher mesmo, sim. né? E eu sempre gostava dessas, vou chamar dessas coisas, né? Quando criança, de magia, bruxaria, sempre me encantou. Mas jamais achava que tinha algo a ver comigo e não tinha sequer uma noção exata do que verdadeiramente é isso. E segui a vida normal, admirando, gostando, mas nunca me aprofundando, nunca, né, nem imaginando que isso fosse capaz de acontecer. Você tem seus caminhos religiosos, criado como católico, depois conheci a Umbanda. A Umbanda, confesso que me fascinou, achava aquele mundo fantástico. Mas até aí, absolutamente nada me movia a imaginar que eu pudesse um dia vir trabalhar com o tarô ou com a magia, mas enfim. Quando eu tinha uns 12 anos, eu comprei uma revista, não sei porquê, que veio um tarô. Né? Eu estou com 58, veja, 46 anos. E esse tarô está comigo até hoje. Nossa. Né? Eu falo que é o primeiro, ele fica guardado, uma coisa bem rústica até. Tem uma memória afetiva com ele? Tenho, claro, mas eu não sabia até então por quê. E porque ele sempre estava ali guardado. Poderia ter dado para alguém, jogado fora, mas ele ficou ali. Mas isso passou. Aí a vida foi trazendo suas circunstâncias, você vai procurar trabalhos para fazer, dentro dos trabalhos dito comuns. Você precisa ter o seu ganha-pão, por assim dizer, né? Você tem que pagar as contas. Aí um belo dia, por acaso, eu fui num bar, um amigo meu me chamou, ele e uma amiga, e eu conheci essa moça, essa bruxa, né? E foi amor à primeira vista, né? Ah, que lindo. Mas foi, verdadeiramente foi, não posso negar isso. Sim. Algo ali era um poder de atração muito grande. Mais tarde viemos saber qual era essa afinidade, afinal, né? Aí, conversando com ela, eu fiquei fascinado pelo fato dela ser bruxa em si. Certo. Né? E aquilo foi... Tomou conta do seu imagético. Total. Aí eu falei, bom, eu vou querer saber mais disso. Aí eu fui estudar xamanismo. Olha. Né? Fui estudar o xamanismo, que é o princípio de toda a manifestação de fé que existe no homem, veio do xamanismo, partiu dali. E ainda assim não pensava na magia. Eu achava que o xamanismo tinha mais a ver comigo. Aí fiquei alguns anos lá, e aí eu descobri que não, que eu precisava algo mais. Aí fui estudar numa escola de magia, muito conceituada. Vou falar do Daniel Atala, na época, que era onde ela já era praticamente uma sacerdotisa, né? E ali aprofundou mais. E faz um curso disso, faz outro curso daquilo. Aí entrei na magia efetivamente. Aí me tornei mestre de magia natural, depois mestre de magia em pentagrama. E neste meio tempo, dentro da escola, surgiu o tarô. E eu não, sinceramente, Ney, eu não imaginava. Aí esse mestre de magia, o Daniel Atala, falou assim, você ainda vai ler muito tarô na sua vida. Ele falou isso para mim. Eu não levei a sério, para ser bem sincero, eu não via aquela afinidade. Mas eu sabia que a partir daquele momento, o meu caminho já estava definido, que eu ia viver única e exclusivamente do tarô. Legal. Mas jamais ia esperar que isso fosse acontecer. E o que você fez antes de chegar no tarô? Quais foram as profissões, as carreiras que você... Olha, eu fiz cadastro de ticket restaurante. Na época que o ticket restaurante chegou no Brasil. Tá? Eu fui vendedor de ar-condicionado por mais de 20 anos. E fui KJ de karaokê. Nossa! Quando o karaokê saiu da maquininha, que entrou nas casas noturnas, eu fui KJ durante 7 anos. Nossa. E era tão curioso que isso era na década de 90. Não tinha essas questões de casa com karaokê como tinha hoje. E essa casa resolveu colocar karaokê de quinta-feira. Olha. Né? Para você ter uma ideia, na casa cabiam 450 pessoas.
Uma quantidade boa Uma de pessoas. quantidade boa. Para uma noite de karaokê inaugurando, ninguém botava fé. Na primeira noite, 40 pessoas, na segunda, mais 40. Quando demos por nós, o karaokê que era de quinta-feira, era de segunda a segunda. Nossa. Porque virou uma febre, principalmente nos finais dos anos 90. Sim. Aquilo era uma febre, né? Uhum. Então, e como era uma casa de shows que resolveu colocar o karaokê, chamava muita atenção. Porque ela tinha uma aparelhagem pronta para shows. O palco era de 4 microfones da época. Imagina que karaokê tinha 4 microfones. Nossa. Né? Então era assim, absurdo. Só que depois, claro, isso foi fragmentando. Hoje em dia não é mais a mesma coisa, mas foi um sucesso na época. E você ficou 7 anos nisso? 7 anos nisso. E com o passar do tempo, assim, você foi depois para vendedor de Eu voltei. Voltou? Voltei. Então você era vendedor de sistema de refrigeração, foi pro karaokê. O que aconteceu? Quando eu trabalhava com ar-condicionado, me transferiram para Recife. Eu fui trabalhar na unidade de lá, numa das unidades de lá, que era uma empresa muito grande. Ela tinha representações e lojas no Brasil todo. Eu fui para Recife, isso na metade da década de 90. Eu fiquei doente, eu peguei hepatite depois de 1 ano e pouco. Voltei para São Paulo, fiquei afastado. Quando eu retornei ao trabalho, eu já não tinha mais o espaço, ele já estava ocupado. Então, fui dispensado. Entendi. Né? Nesse intermédio, eu frequentava um karaokê. E a pessoa que estava lá acabou, numa noite qualquer, tendo uma discussão com o proprietário, largou tudo lá. E como eu ia muito, a pessoa falou, bom, você vem muito, você sabe mexer nisso? Eu falei, sim. Então você cobre para mim hoje? Porque a pessoa foi embora. Eu falei, cubro. Esse eu cubro hoje, ficaram 7 anos. Então, bem daquela história, né? Eu não sei, mas se você me der a oportunidade, eu aprendo? Então, nitidamente, você vem fazendo empreendedorismo na tua vida desde o início de uma forma muito autônoma, muito tranquila. Muito assim, natural. Né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo é isso, né? Assumir riscos. O que é o assumir riscos, né? É você identificar que, ok, tem um problema, eu preciso solucionar. Ok, tem alguma coisa que já está acontecendo, eu posso inovar. Então você também veio investindo em você e inovando nesse meio tempo. E aí saiu, voltou para o sistema de ar-condicionado. Não, teve um hiato antes. Teve um hiato? Qual foi? Teve. Na época que eu trabalhava como KJ, você conhece muita gente, né? E eu conheci uma pessoa que é minha amiga até hoje, ele tinha uma empresa de CD. Era assim, naquela época a pessoa te mandava a matriz do CD, você mandava fazer o rótulo, fazer a capa, fazer a embalagem, prensar as músicas. Sim. E a empresa dele fazia isso. Então eu tinha que vender isso para os cantores e para as cantoras, principalmente evangélicos. Ah, que legal. Que eles mandavam a proporção, os caras mandavam fazer 1.000 CDs, 2.000 CDs para vender nas igrejas, né? Sim. Uns maiores mandavam fazer 10.000, mas era isso. 99% do público era de cantor evangélico. Legal. E você com essa tendência para bruxaria, como é que era para você? Não, nem tinha essa tendência, porque é aquilo que eu estava te falando, né? Eu nunca me neguei a arriscar, seja o que for. Eu não entendo nada de ar-condicionado, mas vou vender isso aí. Né? Não entendo de karaokê, mas vou tentar fazer. Você nunca se limitou? Não, porque eu nunca tinha me achado até então. Por isso eu entendo porque eu nunca me limitei. Porque se eu não fosse arriscando, eu não tinha chegado na minha verdadeira raiz. E aí, como é que você coloca isso hoje, olhando para esse, né? Que nem você falou, tá? Se eu não tivesse feito, eu não teria chegado. Mas olhando para tudo isso, né? Tipo, não existe uma receita mágica, né? Infelizmente, hoje nós vivemos a época da receita, né? Você abre a internet, você tem receita de como ficar rico, como ficar milionário, ganhar dinheiro em 5 minutos. E a gente sabe que dinheiro você não ganha, você conquista. Sim. Se você não levantar cedo, se você não fizer a sua parte, o dinheiro não chega até você. A oportunidade, ela tem. Né? Ela existe, mas você tem que saber identificá-la. Sim. E como é que foi para você? Você tateou no escuro para encontrar a oportunidade ou de alguma forma você conseguia perceber essa oportunidade? Porque é muito legal que a gente conversa aí para você que está pensando em ser empreendedor mais
não intra em empreendedorismo, mas o empreendedor mesmo de fato aí na parte autônoma, você acha que é tudo muito difícil. Mas o intraempreendedorismo, olha eu enrasgado aqui, né? É coisa linda. Ele tem também os seus desafios. E isso está no CLT, né? Você não tem a oportunidade que lhe é dada, você cava a oportunidade. Então, como é que você cavou essa oportunidade? Você enxergaram ou simplesmente jogaram no teu colo e falou, se vira, pega e faz. Foi isso, foi empurrado mesmo. É verdade, você foi empurrado. Eu estava distraído, veio duas mãozinhas assim e falou, ali, ó, vai ali, que é... Pode ir. Falei, tá bom, mas não entendo, mas vai, confia. Porque sempre foi assim. Eu nunca fui muito meticuloso. Eu nasci no dia 22 de agosto. O meu regente é o anjo da ousadia. Sabe essas coisas de... ter uma atitude sem pensar muito nas consequências? Eu sei. Primeiro faz, depois pensa. Depois eu vejo que deu. Claro que isso com a idade vai melhorando. Algumas coisas você vai depurando. Algumas coisas você fala, bom, melhor não, né? Mas quando você é mais novo, você não tem esse filtro exato. Então eu nunca tive medo de trabalhar longe, de fazer alguma coisa diferente. Mas não porque eu sou assim, nossa, que cara fantástico, maravilhoso. Não, é porque eu sempre entendi que quando me chegava alguma coisa era para fazer, que alguma valia ia ter, né? Então, eu nunca tive medo de tentar, porque eu sabia que de alguma forma eu estava sendo guiado por alguém, né? Porque eu sempre acreditei que não iam me colocar numa fria. O que colocaria eu numa fria eram as minhas atitudes sobre aquilo. Entendi. Né? Que aí que entra aquela coisa que eu te falei de fazer as coisas sem pensar muito. Nesse sentido profissional, eu nunca tive medo disso. Nesse sentido profissional, eu nunca me privei de tentar. Tanto que quando eu cheguei no tarô, na empresa que eu estava 20 anos, Ney. Num belo dia eu decidi, não quero mais, a partir de amanhã vou mudar minha vida, estou pedindo as contas. Mas assim, nesses 20 anos você já vinha praticando o tarô ou você fez um corte? Nada, fiz um corte. Foi um corte total. Porque quando eu conheci essa moça, em 2013... depois de 5 anos eu já tinha mudado minha vida. Não tinha nada planejado. Em 5 anos eu fui estudar, em 5 anos eu fui aprimorar, em 5 anos eu fui conhecer, em 5 anos eu mudei. Em 5 anos eu falei, não quero mais, a partir de agora é só isso para mim. Então não foi nada planejado, não teve aquela grande estrutura, foi tudo de acordo com o fluxo. Pedia oportunidade para estudar? Tinha. Pedia oportunidade para estudar com os melhores na área? Tive. Pedi a oportunidade, enchi o saco. Mas, nossa, que Cristo não quer me ver nem pintado na frente dele. Porque era toda manhã, era Jesus me ajuda, Jesus eu quero trabalhar só com isso. E dá-lhe o salmo lá do Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele teve que ouvir isso durante quase 2 anos, toda manhã, até ele me dar o que eu queria. Mas porque você estava insatisfeito, você sentia uma insatisfação, você não sabia identificar essa insatisfação? Porque, assim... Vamos colocar, né? Essa questão do empreendedorismo que a gente fala, do você arriscar e de você jogar tudo pro alto, por mais que a gente diga, não, eu joguei tudo pro alto, mas é uma coisa que vem fomentando, né? Tipo uma fermentação, é um bolo que está sendo preparado que chega uma hora que ele sai da panela. Né? Então, já havia uma insatisfação profissional ali? Já havia uma necessidade de você falar, não dá mais? Tinha insatisfação com o próprio sistema, né? O qual eu trabalhava, ele não me podia mais dar. E eu também não tinha mais para onde ir. E essa insatisfação era profissional, pessoal ou financeira, ou os três? Os três. Eram os três. Eu não vou jamais cuspir no prato que eu comi, muito pelo contrário, mas chega um ponto em que não tem mais para onde ir. E ali dentro da empresa, a última empresa que eu trabalhei, você não tinha mais crescimento. Eu não tinha mais para onde crescer. E o principal, meu coração não estava mais ali. Meu coração não estava mais em trabalhar para ninguém. Meu coração não estava mais em trabalhar que não fosse com a espiritualidade. Nada onde eu me via, eu sabia que eu não ia me localizar. Então, você acordava assim, ai que saco, segunda-feira. Não era só segunda, era segunda, era terça, era quarta, quinta. Eu não via a hora de quebrar essa corrente. Tanto que quando eu saí do meu emprego, e claro, mais uma vez, não quero parecer de forma nenhuma pretensioso, mas quando eu saí do meu emprego, imediatamente no mesmo dia, 2 outras empresas me chamaram.
Não, mas acho que isso não é pretensão. Né? É você saber reconhecer que sim, você tem o seu valor como profissional. Sim, tinha. Mas não tinha mais para mim essa satisfação. Você já não se via mais ali. Não, tanto porque eu não tinha mais para onde ir. Nessas outras duas empresas, talvez até tivesse uma oportunidade maior, né? Mas não era mais o que eu queria. Eu não trabalhava mais pelo dinheiro. Eu não queria trabalhar movido mais por essa questão financeira. Eu precisava de algo que me trouxesse satisfação, alegria e que pudesse me proporcionar uma condição financeira. E graças ao universo, até hoje isso tem acontecido. Apesar de toda a crise, mas tem acontecido. Então eu continuo achando que essa mudança foi a maior bênção que eu conquistei. Eu falo conquistar porque é mérito. Sim, com certeza. Até porque você não chega a lugar algum se você não tiver mérito para isso. E mérito não é de merecimento apenas, é de fazer-se merecedor. Exato, não adianta só pedir. Tá. E aí, o que não te contaram quando você foi falar, fez os seus cursos de magia, fazer essa transição de carreira? Porque você começou uma transição de carreira a partir do momento que você foi fazer um curso. Né? Porque por mais que você fale assim, e isso eu trago muito para mim, né, como profissional, né, que eu falo assim, eu quero fazer um curso sobre tal coisa. Se isso tá me chamando a atenção, é porque de alguma forma eu tô me vendo ali. Então essa transição de carreira, ela já começa a acontecer meio que de uma forma muito incipiente, muito leve, né? E aí você vê todo mundo acontecendo, todo mundo falando, porque é um mundo... Claro. Né? Até que o imagético viaja, né? Porque você acha, não sei você, mas eu acredito que muitas pessoas pensam sobre isso, e eu vou confessar que em alguns momentos a gente pensa sobre isso, que... Eu entrei pro mundo da magia, eu tenho lá uma varinha do Harry Potter e pum, né? O dinheiro se fez, o cliente chega, é tudo lindo, vou ter minha agenda lotada. Em algum momento passou isso pela tua cabeça? Não. O que não te contaram que se tivessem te contado teriam te motivado mais ou não te motivado, mas te dado mais sede? Falar, não, vou pegar esse bicho aqui, eu vou pegar o touro pelo chifre, literalmente. Tá. Na verdade, como eu falei para você, eu não vou falar que dei muita sorte. Fui guiado para trabalhar com os melhores, né? Foi ensinado pelos melhores, isso eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Então, não me deixaram de contar nada, na verdade. Nunca foi algo ilusório, sabe? Tem que trabalhar muito com os pés no chão, saber que tudo é plantio, tudo é merecimento. Claro, você é ensinado ali a trabalhar as energias a seu favor para que as coisas aconteçam, senão não era magia. Mas não é pregado um milagre. Faça isso e vai acontecer. Tem um caminho para você ajudar a acontecer, né? Mas a grande mérito, a maioria da participação é da sua vontade, da sua fé, da sua entrega. Então, quando falo de o que não contaram, pelo menos com as pessoas com as quais eu trabalhei, eu estudei, não teve essa questão de ilusão, de não que é maravilhoso, porque não é, né? É muito ensinado, principalmente, que a gente tem a vida exatamente que a gente quer. A gente tá onde a gente se coloca, não tem como. Não adianta você ficar, minha vida é infeliz, estou sem dinheiro e ficar reclamando se você não sair do lugar. Até porque reclamar significa pedir duas vezes. Pedir duas vezes e pedir da maneira errada ainda. Pedir com revolta. Né? Mas eu acho que a revolta é positiva também, não é? Depende de como você afoca. Se você colocar a revolta no mundo, você deixa de enxergar o problema. Aí é vitimismo. Então às vezes é bom você se revoltar com você e falar que você não está fazendo nada, você precisa mudar. Porque quando eu falo da revolta, eu falo da autorresponsabilidade. Sim, claro. Não do vitimismo, né? Não. Porque eu sou assim porque fulano, eu sou assim porque o mundo, eu sou assim porque o governo. Eu brinco muito com os meus clientes, inclusive nos meus atendimentos, eu falo, olha, gente, pouco me importa quem está dirigindo Brasília, o que importa é que eu tenho que colocar combustível no meu Fusca. Não é? Né? Então... Não é, porque você não vai para frente se você não mover. Então a gente aprende muito isso, que a gente vive a vida que quer. E que a gente pode mudá-la. Né? É sacrificante. Sim, eu imagino que não é fácil. Não. Mas para você, agora eu vou ser talvez até ingênuo na minha fala, mas assim, para você foi até de certa forma fácil porque você foi vendedor a vida inteira. Então, saber se vender, porque eu não sei se você comunga desse pensamento, mas eu acredito que sim, que antes do cliente comprar o teu produto, ele compra você. Claro. Se você não soubesse vender, o teu cliente não confia em você.
né? Então, você sempre se vendeu muito bem. Então, quando você veio para magia, acho que não houve uma diferença. Houve sim, no produto. Sim. Né? Porque uma coisa é você falar, tá, eu tô te vendendo, sei lá, um equipamento XPTO que faz tal coisa, e outra coisa é assim, eu tô te vendendo o meu conhecimento, a minha orientação, tô te vendendo o meu serviço que não é palpável. Uhum. E as pessoas veem muito nessa questão da ilusão também, né? Claro. O quanto que as pessoas vêm achando que você tenha... Perdão. Imagina. O quanto você convive com pessoas que vêm para você com aquela ilusão da varinha do Harry Potter. Não, eu vou consultar com o Caê. Nossa, minha vida vai estar resolvida. Uhum. E você lida com frustração. Muitas. Né? Do seu cliente e sua. Porque deve ter um pouco de frustrações pessoais também. Claro. Como é que você lida com a frustração? O que é a frustração para o Caê? Dentro do meu trabalho... No todo. Né? No todo. Vamos trazer assim, frustração mesmo. Porque a gente percebe hoje, só para eu acho que talvez te dar uma ideia melhor, eu percebo muito hoje o seguinte, a frustração é para a inteligência emocional, assim como a sujeira é para a imunidade física da nossa saúde. Uhum. Né? E muitas pessoas hoje estão se isentando da frustração, querendo viver aquele marzinho lindo e maravilhoso de conto de fadas que não tem problema. Uhum. Né? Aquele otimismo tóxico até. E muitas pessoas vendem isso de várias formas, né? Como se a vida não tivesse problema. Uhum. Então, como é que é lidar com a frustração para o Caê, não só dele, Sim. e aí trazendo também esse paralelo, porque o teu público também se frustra, porque é aquela Sim. coisa, você trabalha com, sei lá, com os X números de arcanos. Uhum. Aí você lê lá, a pessoa fala, mas eu não queria ouvir isso. Uhum. E aí ela se revolta, ela acha que você está errado. Não, eu não aceito. Uhum. Né? Então, como é que é você lidar com os dois polos da frustração? São bem diferentes. Vamos falar da frustração pessoal. Né? A frustração é aquela expectativa não atendida. Né? A frustração é aquela expectativa que você cria até sem muita base da realidade, embora a vida encha de sinais e você não quer ver. Então você vai ter que dar com o resultado daquilo que você mentalizou, que você criou, mas que não tinha base verdadeira para acontecer. Sua ilusão. A sua ilusão. Então, pessoalmente, você acaba partindo do princípio de que aquilo que não te veio é porque você não saberia utilizar, não teria utilidade para você. Que não era para você. Não era para você, não cabe na sua vida, deixa de ser burro. Uhum. Né? Gostei dessa. É. Como é que é? Repete pra gente. Não cabe na sua vida, deixa de ser burro. Você está querendo um negócio que você não vai saber usar, que você vai desperdiçar o que aquilo tem de bom, que você não vai saber entender aquilo. Não adianta você dar uma Ferrari para um cara que não sabe dirigir. Ah, isso é verdade. Ele quer uma Ferrari. Aí chega aqui, não tem rua para andar. Isso né? é fato. Não tem carteira de habilitação. Eu costumo muito dar um exemplo assim, usando bem a Ferrari, eu também uso. Eu coloco que é como se você tivesse uma Ferrari na garagem de uma fazenda. Exato. Você vai fazer o que com ela ali? Vai andar no meio das vacas, dos cavalos? Não dá. vai. Né? Então, pessoalmente, você acaba aprendendo a trabalhar isso dentro das expectativas, procurar ser verdadeiro com você. Uhum. Né? Objetivar mesmo o que você está querendo, primeiro, se é útil a você, se vai te servir, se realmente aquilo tem utilidade na sua vida, se não vai ser uma perda de tempo, algo que vai ficar ali sem utilizar e que vai se perder e podia estar na mão de alguém mais preparado ou que necessitasse mais. Isso não é coisa material, se fala de um todo. Sim. Não adianta você querer ter um relacionamento com alguém tóxico só porque você acha bonita e gostosa. É como se você segurasse um carvão aceso na mão esperando não se queimar. Exatamente. Não vai acontecer, a vida vai te ensinar isso. Então você aprende a lidar com frustrações minimizando a possibilidade delas acontecerem. E como faz isso? Entendendo que você tem que objetivar aquilo que vai ser verdadeiramente útil para você. Mas num mundo em que se vende tanta fantasia, receitas mágicas, bolos prontos, né? Que ninguém quer colocar a mão na massa ali, efetivamente. Como que a pessoa pode objetivar isso? Como é que você objetivou isso na sua vida? Me traz um exemplo. Por conta das frustrações vividas. Tá, me traz um exemplo. Tá? Por exemplo, eu sempre quis casar. Um dos meus sonhos da vida sempre foi casar, né? E tive até 2 noivados mesmo de aliança. E não casei. Não casei. Foi uma frustração na época? Foi.
Mas hoje quando eu me vejo hoje dentro de uma relação, para mim cair vou te amar, vou te respeitar, vamos estar possivelmente juntos, mas cada um na sua casa. Por conta dos meus hábitos, por conta da minha maneira de ser, do meu próprio curtir da minha solitude, eu não conseguiria conviver com alguém. Então, se eu tivesse casado, já estaria divorciado. Porque eu vim descobrir isso em mim depois. Então, por exemplo, eu quero muito uma relação séria. Uma relação dentro até de todo o rótulo que se coloca. Só que cada um na sua casa. Porque eu sei que eu não vou conseguir conviver com alguém. Eu tenho minhas manias. Na minha idade, a mulher vai ter aproximadamente a mesma idade, portanto, as manias dela. E para bom relacionamento e boa convivência, estamos sempre juntos, mas cada um na sua casa. Chega aquela hora que é melhor não levar o problema para a cama. Porque a vida me ensinou que se eu tivesse casado, eu não estava preparado para entender isso. Então, foi uma frustração que naquela época eu tive, mas que hoje eu chamo de uma bênção também não ter vivido. Entendi. Entendeu? E é isso. Então, cada um vai lidar com as frustrações e as expectativas à sua maneira. Mas tem que entender o que a vida está te mostrando. E como lidar isso, por exemplo, no caso, você trabalha com pessoas. E eu imagino que essas pessoas chegam para você das mais diversas ordens. Principalmente, eu acho que são dois assuntos que chegam muito fácil para você, financeiro e amoroso. Mas é o que mais tem. Porque eu sempre falo que quando uma pessoa vai fazer mal para outra, através de um trabalho, de magia, o que for, os dois pontos que sempre serão atacados, o emocional e o financeiro. Raramente as pessoas vão atacar as outras em outros pontos. É a estrutura da autoestima, o financeiro e o emocional. Eu costumo dizer que o órgão mais sensível do corpo humano é a carteira. Exatamente, ainda mais, né? Não tem a menor dúvida. E aí você colocava como que faz para as pessoas tratarem? No caso assim, como é que é para você? Porque é nítido, às vezes, você perceber a frustração na pessoa, né? E lógico que ela chega com um caminhão de expectativa. Não vai com o Caê, porque o Caê, nossa, o cara é maravilhoso, o cara resolve, o cara faz, o cara é isso. É como assim, é Caê e Cristo. Guardando as devidas proporções, por favor, não me julguem, tá? Não estamos falando de religião aqui, né? Estamos falando de pessoas, mas as crenças das pessoas, né? A crença que a pessoa tem que o outro vai ajudar, o outro vai fazer. E quando ela descobre que o outro é ela, como é que é essa frustração? Como é que você lida com isso? Como é que você trabalha isso para objetivar isso na vida da pessoa de uma forma não invasiva, não agressiva, mas que tem que ser cirúrgica, sabe? Certo. Todo trabalho... Quando uma pessoa faz uma pergunta para o tarô, você não vai pegar ele e ficar jogando as cartas. Não é assim. Primeiro você tem que levar a pessoa a entender o que vai ser feito. Sim. É o básico. E aí que você começa a tratar as expectativas da pessoa. Né? Primeiro já fala para ela que não vamos falar de futuro. E é o futuro. Então, a gente já especifica que futuro se constrói. Ninguém pode prever, né? Ninguém tem o dom de ler pensamentos. Então, eu não sei o que você, Ney, vai pensar para que você construa seu futuro. Nós vamos ver as energias ali. A parte desta questão. Ali você já tira uma expectativa da pessoa e aquela ilusão da previsibilidade do futuro. Segunda coisa que você fala para a pessoa, deixa claro. Você vai ouvir o que você precisa, não o que você quer. E aí é que tá, você está preparado para a verdade? Então você nem faz essa pergunta, você já deixa avisado que ela vai ouvir o que ela precisa, não é o que ela quer. Então ela não vai ouvir sobre futuro. Não é porque ela está pagando a tua consulta. Não, que ela vai ouvir o que ela quer, não. Ela não vai ouvir sobre futuro e não vai ouvir o que ela quer. Ela vai ouvir o que ela precisa ouvir. E sempre lembrando que a responsabilidade é dela. Ela não é obrigada a acreditar no que será dito. Ela não é maneira, minuto nenhum, ela vai ser induzida a fazer algo que ela não queira, tá? Que é tudo sugestão, mas que só ela pode mudar a situação. Cabe ao tarô mostrar caminhos para ela mudar a situação. Eu não vou mudar. É só ela. E ela fica ciente disso já no começo da leitura. Então, essas expectativas, elas já são paradas ali. Ou seja, você já dá um corte ou uma quebra na expectativa no momento em que a pessoa chega. Porque você consegue ler também a pessoa, né? Sim. Porque uma das coisas que o atendimento, né, terapêutico, porque é uma terapia, né, não deixa de ser,
É quando a pessoa... Ninguém procura um oraculista, um terapeuta, se não tiver doente emocionalmente. Sim. E o emocional passa pelo financeiro, não tem jeito, como Claro. você disse. Então, você consegue ler a pessoa. E ali naquela leitura que você está fazendo da pessoa, você consegue meio que, não digo estabilizar, mas estancar aquela expectativa falsa. Sim, sabe que eu não atendo ninguém pessoalmente, né? Ah, não? Não, no tarô não. Tarô não. E nem online. Eu pego todas as informações que eu preciso, Uhum. aí eu monto a leitura e mando tudo gravadinho. Por que você não atende pessoalmente? Porque atrapalha a energia da pessoa, a expectativa dela atrapalha. Olha que interessante. A energia de ansiedade é tão grande, a energia e muitas vezes de um desespero é tão grande que esta energia atrapalha você entender a mensagem que está sendo trazida. E aí pode haver um conflito de interpretação? Exato. E aí, por falar em ansiedade, agora virando a adaga Pro outro lado. para o outro lado, como é que o Caê lida com a ansiedade no dia a dia? Porque nós sabemos que nós vivemos, né, um mundo material, né? A gente tem aí as nossas crenças, a nossa vivência, mas nós vivemos um mundo material que, né, o l'argent faz-me rir, né? Ele é importante. Então, como é que você lida? Porque a gente vem passando por momentos, né? Eu vi um estudo que no início do 2020, quando estourou a pandemia, porque na Europa não se fala em pai de santo, em casa de umbanda, lá se fala em bruxaria mesmo, né? E diz que lá, principalmente na Espanha, houve um aumento de 30% de procura por magos e bruxas, porque todo mundo foi buscar o esotérico ali, foi buscar o divino, o religioso, seja lá o nome que se der, né? Cada um dá o seu nome aí, para tentar se assegurar daquilo que estava incerto. Foi a primeira vez que a humanidade teve certeza da sua finitude como um todo. Sim. Né? E eu acho que isso ficou muito claro. E isso deparou, né? Acho que deflagrou muita ansiedade de lá para cá. E todos nós estamos convivendo, em menor ou maior grau, com o pezinho na ansiedade. Sim. Né? Como é que o Caê lida com essa questão? Porque a frustração é uma coisa, a ansiedade é outra. Como é que o Caê lida com essa ansiedade no cunho pessoal? Tá. Eu já fui bem mais ansioso do que sou hoje, né? Continuo ansioso, mas já fui bem pior. Se fosse antigamente, antes de vir aqui, eu tinha passado 2 noites sem dormir. Para ser bem exato. Hoje você só passou meia-noite. Hoje só passou 1h30. Não, é verdade, porque era terrível isso. Eu tenho muita sorte, né? Então, além de fazer orações diárias, porque eu acho oração uma coisa maravilhosa, eu tenho essas 2 amigas que eu falei há pouco. Então, qualquer desequilíbrio energético, emocional, eu corro para elas. Ok, você tem a sua farmacinha particular. Isso, eu tenho minhas 2 médicas particulares, entendeu? Então, claro que a ansiedade do dia a dia, ela existe, isso é natural, né? Mas hoje eu posso falar que, embora ansioso, está muito aquém do que eu já fui. Está muito mais tranquilo, mas continua existindo, não tem como não ter ansiedade. Você fica em expectativas, né? Até mesmo no exemplo de agora, de vir aqui, ou para o primeiro Halloween que vai ter lá em Paranapiacaba, eu tô nessa expectativa, eu fico ansioso. Mas é algo mais tranquilo, né? Porque quando eu falei de não ficar 2 noites sem dormir, eu não estava mentindo. Antigamente era assim mesmo. Quando eu fui prestar juramento à bandeira, para você ter uma ideia, que tinha aqui no Pacaembu, eu não dormia a noite toda. Tamanha era ansiedade, né? Então era um desespero geral. Hoje está mais tranquilo. Então eu lido muito em saber que tudo está no lugar, né? Que as coisas estão sendo como tem que ser, que não adianta eu querer correr com as coisas, que elas vão acontecer no tempo delas. Então, até mesmo o meu trabalho, que exige orações diárias durante o preparo dele, você já ganha um equilíbrio maior. E quando há uma exacerbação, corre para as amigas. Ah, entendi. Olha, o nosso papo está bem interessante, mas nós vamos dar uma paradinha por aqui, nós vamos para a segunda parte, que tem muita coisa para a gente conversar. Nesse primeiro momento, agradeço, né? Mas vamos fazer um corte para não ficar muito extenso, muito cansativo.
Depois nós vamos voltar, porque tem muitas perguntas aqui saindo do meu caldeirão. Ele é bruxo, mas eu também. Meu caldeirãozinho aqui tá cheio de perguntas para trazer. Caê, obrigado. Obrigado você. Até o segundo momento. Até já, obrigado.